a gente vai sair do El Niño para a Laninha. O El Niño desse ano ele é classificado como El Niño moderado. Ele teve comportamento típico, especialmente até o mês meados de dezembro. O que é esse comportamento típico? Chuvas abaixo da média na parte central e norte do Brasil e chuvas acima da média na parte sul. Isso comprometeu muito o pessoal que precisava plantar, o pessoal que estava sem irrigação ali no Brasil Central, no Norte. São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a condição foi contrária. Tá? Então, apesar dele não ser classificado como El Niño forte, ele se comportou como tal. Em janeiro, no final de dezembro para janeiro, ele mudou. As condições mudaram, coincidentemente o El Niño começou a enfraquecer, ou seja, as temperaturas do Oceano Pacífico começaram a cair e a gente passou então a ter chuvas regulares, até boas, em algumas regiões até excessivas, na parte norte do Brasil, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Paraná começaram a sentir a falta de chuva. Para você ter uma ideia, até o dia 20 de janeiro, São Paulo tinha chovido apenas 15 milímetros em boa parte do estado, enquanto que a média é 250 por mês. No final do mês, é verdade, teve uma recuperação, mas as condições de janeiro não foram boas assim. Então aí o El Niño ele desconfigurou um pouco do que a gente estava esperando nesse mês de janeiro. No final de janeiro as condições normalizaram, a chuva voltou, tanto no Paraná, São Paulo, o Rio Grande do Sul se manteve com chuvas regulares. Então, assim, as condições lá foram bem melhores do que os últimos 3 anos. E, por exemplo, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Bahia, com chuvas, especialmente a parte leste do Mato Grosso, com chuvas bem acima da média. Tivemos ainda alguns pontos de chuva escassa, mas janeiro permitiu ali uma recuperação, especialmente para quem estava sem irrigação. Ponto importante desse El Niño, e que é clássico dele, que ele funcionou do começo ao fim dessa safra, temperaturas muito altas. E isso é clássico. Anos de El Niño, a temperatura sempre fica acima da média, e temperatura acima da média normalmente não é bom para a produção de todos os tipos de culturas, os hortifrutis e as grandes culturas também. O El Niño, tudo que envolve a atmosfera, não é algo que a gente consiga cravar exatamente o que é típico ou não. Tá? A gente tem tendências. Então, comparado com o El Niño de 2015 2016, que foi classificado como forte, esse não foi forte, esse foi moderado, ok? E ele agiu por talvez 2 ou 3 meses. Esse ano, ele aconteceu de abril de 23 e ele vai até mais ou menos agosto de 24. A gente vai sair do El Niño para a Laninha. A neutralidade, que é quando a gente não tem nem El Niño nem Laninha, vai durar apenas alguns meses, talvez algumas semanas, e a gente já vai passar por uma Laninha. Então, em agosto, a gente já deve estar numa Laninha, isso é muito provável, já 70% de probabilidade, e a safra 24-25 deve ser sob Laninha. A gente falar em longo prazo é bastante difícil, né? Assim, a previsão ela não consegue chegar com uma acurácia muito grande, então o que a gente tem são cenários. Esses cenários nos falam que fevereiro ainda mantém esse padrão de chuva. Na verdade, a gente consultando dois institutos, Instituto Nacional de Meteorologia e a NOAA dos Estados Unidos, que eles falam chuva acima da média em praticamente todo o Brasil, mês de fevereiro. Okay? No mês de março e abril acontece uma reversão desse quadro, tá? O que é clássico em anos de El Niño. Então, apesar de a gente ter um El Niño enfraquecendo, a gente ainda vai estar no El Niño. E o mês de março é um mês que cortam as chuvas mais cedo, tá? Ainda com temperaturas elevadas e com menos chuva. Então, aí para os produtores que estão dependendo das chuvas de março e abril, a gente sugere bastante cautela na hora de fazer seus plantios e o seu plano de investimento, porque a gente pode ter um mês de março e um mês de abril com chuvas bem abaixo da média, segundo esses 2 institutos que eu citei.